Meus irmãos, como vimos na pregação passada, os versículos 1 ao 11 é a introdução da carta de Paulo aos Filipenses. E essa introdução pode ser dividida de três maneiras. Nós temos aqui três parágrafos. O verso 1 e o verso 2 é a saudação propriamente dita, onde nós focamos em nossa primeira mensagem sobre a parceria no serviço. Os versículos 3 ao 8, nós temos uma oração de agradecimento. E por fim, os versículos 9 ao 11, nós temos também uma oração, só que o foco de Paulo é uma oração de intercessão. E sobre os versículos que nós lemos nessa noite, era costume de Paulo sempre começar as suas cartas com uma oração de agradecimento. Era comum na época dos apóstolos, nas introduções de muitas cartas, começarem com ações de graça. E o apóstolo Paulo está seguindo esse padrão da época, começando a sua carta com uma ação de graças, atrelado aqui a uma oração de agradecimento. No entanto, para muitos, as ações de graças do apóstolo Paulo são mais amplas do que aquele contexto, naquele período dos apóstolos. Por que elas são mais amplas? Porque nós observamos, ao decorrer de várias saudações, orações e ações de graça do apóstolo Paulo, que ele coloca termos-chave que abordará ao longo de sua carta. Por isso, é muito importante e necessário que observemos as saudações, essas orações, essas ações de graça, porque são resumos do que nós iremos observar ao longo da sua carta. Não é diferente aqui na carta de Paulo aos Filipenses, porque nós temos, nesses 11 versículos, Paulo tocando assuntos importantes, de maneira resumida, é claro, que ele vai abordar mais à frente, como, por exemplo, a unidade da igreja, a segunda vinda de Cristo, a parceria entre Paulo e os filipenses no ministério do Evangelho, a importância do discipulado e, por fim, a alegria cristã. Nós temos esses vislumbres sendo colocados aqui na carta de Paulo aos Filipenses. E outro ponto também interessante sobre esta ação de graças é que nessas orações, oração de agradecimento e oração de intercessão, Paulo permite que os seus leitores ouçam as orações do seu coração. Nós temos aqui orações apaixonadas, orações de afeto, orações que brotavam do coração de Paulo, expressando não somente coisas belas, bonitas, teorias que nós aprendemos no dia a dia, mas era uma expressão da profundidade do seu coração, a sua alegria, o seu carinho, a sua saudade, o seu amor que ele tinha por esses irmãos. Então, acredito que essas orações, esta ação de graça que nós podemos ter o privilégio de lermos nessa noite e de aprendermos, nós temos essa percepção da oração em sua profundidade, na sua pessoalidade. Não são meras expressões epistolares, como nós vemos naquele período, abertura de uma carta, uma introdução, como Paulo está fazendo aqui. Mas Paulo ele está cristianizando isso, colocando o tato, ou colocando o evangelho, para que possamos aprender nesta abertura, logo de início, a experiência, a intimidade que Paulo tinha com esses irmãos. Apesar de estar preso, nós vemos aqui Paulo orando de maneira sincera, de maneira esplendorosa, de maneira majestosa, direcionada pelo Santo Espírito, mediante o que nós temos aqui nesta carta maravilhosa. Então, meus irmãos, hoje o nosso foco será os versículos 3 ao 5 desta oração de agradecimento. E o que nós podemos aprender aqui? Basicamente, duas coisas nós iremos aprender nessa noite. Eu gostaria que os irmãos se concentrassem comigo. Em primeiro lugar,
verso 3 e o verso 4, nós temos conhecendo a alegria da oração. É o primeiro foco de Paulo no verso 3 e no verso 4. E o verso 5, conhecendo a alegria na parceria ou na comunhão. A expressão que nós temos aqui no texto é cooperação. Portanto, nós temos esse conhecimento nesta ação de graças, de maneira bastante pessoal, a alegria da oração e a alegria na parceria. Em primeiro lugar, verso 3 e verso 4, a alegria da oração. Esses versículos iniciais são notáveis porque Paulo, ele coloca aqui a importância de nós lembrarmos de nossos irmãos. Nós temos aqui uma lembrança abençoada do apóstolo, e ele vai nos ensinar que em nossas orações nós podemos ter comunhão com Deus, em qualquer lugar e a qualquer hora. Mediante a isso, nós temos o privilégio de orarmos por nossos irmãos, orarmos pelos nossos colegas, por pessoas que Deus coloca em nosso contexto de vida, e aqui nós temos uma perspectiva ganhando força através da oração. É por isso que Paulo ele ora com um tom bastante emotivo. Ele está preso, mas ao mesmo tempo ele está alegre, por causa da recordação, e essa recordação lhe traz alegria, uma oração de alegria, mas também uma oração de afeto. Então veja que Paulo começa a sua ação de graças com uma fórmula padrão. Ele inicia no verso 3 da seguinte maneira: dou graças ao meu Deus. Encontramos essa expressão em outras cartas. 1 Tessalonicenses 1:2, 1 Coríntios 1:4, Romanos 1:8, primeiramente dou graças ao meu Deus por vós. Colossenses 1:3, dou sempre graças, damos sempre graças a Deus por vós. E Filemon, verso 24. Portanto, meus irmãos, essa expressão, ela era bastante utilizada pelo apóstolo Paulo logo no início das suas cartas. Paulo, ele entende, logo no início, diante da perspectiva que ele tinha, que a primeira coisa que deve haver em nossas orações é a direção a Deus. Apesar de ser uma carta de agradecimento, porque Paulo está agradecendo a esses irmãos pelas ofertas, pela cooperação, ele reconhece, logo no início, que todas as coisas vieram de Deus. E ele agradece a Deus por isso, ao seu Deus. Ele qualifica essa relação com Deus como meu Deus. Eu estou apegado a Deus, Ele é meu por causa da minha relação com Cristo. Eu não mais estou com Deus em ira, mas eu estou com Deus em pessoalidade. Ele é meu. Essa expressão é interessante porque ela tem a sua raiz no Antigo Testamento, principalmente no Saltério. Nós vemos muito isso nos Salmos, no Antigo Testamento. Meu Deus, a bondade do nosso Deus, meu Deus nos dá o auxílio, o nosso Deus, essa relação do povo de Deus com o nosso bendito Pai. E Paulo, com essa expressão, ele tem 3 focos quando ele diz: dou graças ao meu Deus. Em primeiro lugar, direcionamento. A nossa oração é distinta porque nós temos um direcionamento correto, um direcionamento singular. É o segundo ponto. Dou graças ao meu Deus, o único Deus, não existe outro Deus. E por fim, relacionamento pessoal. Então, meu Deus tem esses 3 focos: direcionamento, singularidade e pessoalidade. Nós temos esta razão de orarmos uns pelos outros, mas em primeiro lugar ao nosso Deus, porque nós estamos entrelaçados, relacionados com o nosso Deus através de Jesus Cristo. Então, a oração dos crentes é algo completamente distinto, é algo singular, é algo único, porque nós estamos adentrando aos céus pelas nossas orações, por esse meio de graça que Deus instituiu, que pelo poder do Espírito que geme, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, em nossas orações, Deus está lá.
Deus está direcionando as nossas palavras. Deus está direcionando nessa singularidade, mas também Deus está relacionado nessa pessoalidade. E diante disso, Paulo continua e afirma: por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Perceba que ao pensar na vida desses irmãos, de como o Evangelho chegou até eles, Atos 16, nós temos a direção do Espírito, nós temos Lídia recebendo o Evangelho, nós vemos também que por causa do Evangelho há uma cura de uma endemoniada que dava muito lucro aos seus senhores, e por conta disso há uma perseguição daquelas autoridades, daqueles empresários, onde Paulo é açoitado, Paulo é aprisionado, e diante disso ele canta um grande mover de Deus, onde um carcereiro está preocupado por causa que as cadeias se abrem, ele está prestes a também morrer, ele está prestes a se suicidar, e o apóstolo Paulo, diante daquele contexto, ele: pare com isso, fui colocado por Deus, eu prego o Evangelho nesse momento, crê no Evangelho de Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, quando Paulo está dizendo aqui, tudo que recordo de vós, ele está lembrando de todo o contexto, de como ele chegou nesta igreja. Ele quis ir para uma certa localidade, mas o Espírito não quis que ele fosse, impediu ele 2 vezes, apareceu um varão da Macedônia e disse: vá para lá, eu direciono você para aquele lugar. E quando Paulo chega nessa região, acontece tudo isso, e ele está recordando, porque esses irmãos começam no Evangelho por causa do direcionamento divino, a graça de Deus movendo todas as coisas, mas também por causa do cuidado que esses irmãos tinham com o apóstolo Paulo. No capítulo 4, o verso 15 ao 18, Paulo, nessa gratidão, nesta oração pelos filipenses, nos diz: e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então Paulo inicia nessa direção com Deus, nessa singularidade, nessa pessoalidade, atrelado aos irmãos, atrelado ou relacionado a tudo que aconteceu na sua chegada, mas também no convívio que ele tinha com esses irmãos. Paulo ora, agradece a Deus com alegria. E como ele faz isso? Através da recordação, através da lembrança. Eu tematizava isso, o poder da lembrança de Deus. Ele lembra desses irmãos. E nessa recordação, 3 coisas nós podemos aprender nessa alegria, nesta oração, meu Deus, direcionando todas as coisas. Primeiro, gratidão, apesar do conflito interno. A primeira coisa que nós aprendemos, nessa recordação: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Embora a igreja não fosse perfeita, Paulo ainda estava grato por eles. O verso 4 do capítulo 1, nós temos a expressão todos vocês. Não é 1, não é 2, não é 50% da igreja, não é 80%. É por toda a igreja de Filipos. Por toda a igreja. Estou plenamente certo, ele vai falar isso, mas no verso 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. No verso 7, é justo que eu assim pense de todos
vós, eu vos trago no coração. E o verso 8, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós. E no capítulo 4, nós temos visto isso na EBD, um dos pontos do apóstolo Paulo para escrever essa epístola também, não era só a gratidão, o agradecimento, mas também solucionar algum problema interno que tinha na igreja, um conflito entre duas irmãs, rogo a Evódia e rogo a Síndice, capítulo 4, verso 2, pensem concordemente no Senhor. Então, quando Paulo diz, eu recordo de todos vós, ele está falando de todas essas pessoas, colocando todos esses irmãos nesta oração, nesta ação de graças. Algumas pessoas precisavam de repreensão pastoral, mas no geral, Paulo era grato. Sabe o que é que Paulo nos ensina aqui, meus irmãos? O conflito não pode esmagar a nossa gratidão a Deus. É isso que ele está falando. Paulo dava graças a Deus pela igreja, é o corpo de Cristo, atrelado a Jesus Cristo, ele é o cabeça. Paulo raramente agradecia a Deus pelas coisas. Leia Colossenses, leia 1 Coríntios, leia Romanos, sempre Paulo agradecia a Deus. E o interessante é que entre essas ações de graça, nós temos uma igreja problemática. A igreja de Corinto. Quando nós chegamos no capítulo 12, 13 e 14, muita confusão sobre os dons espirituais. Mas Paulo inicia a carta, no verso 4, dizendo o seguinte: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Isso é impressionante. Isso é instrutivo, isso é esperançoso. Paulo nos ensina que não devemos procurar a perfeição antes de demonstrarmos a gratidão. Devemos, antes de tudo, procurar a graça na vida das pessoas, porque eu e você somos pecadores. Somente a graça nos sustenta, somente a graça nos anima, nos direciona. Devemos ser rápidos, como o apóstolo Paulo, de agradecer pelas virtudes dos outros, lembrarmos da graça de Cristo. Por quê? Porque o processo de santificação é um processo lento. Para muitos é rápido, para outros é lento, segundo a soberania de Deus, e nós, diante desse direcionamento do meu Deus, devemos agradecer a Deus por todas as coisas. É isso que Paulo, logo no início, ele começa a afirmar. Para mim, o grande aprendizado desse verso, meus irmãos, é pararmos e orarmos para o povo de Deus. Pararmos, refletirmos sobre o povo de Deus, por pessoas que Deus colocou entre nós, por pessoas que se foram, que estão ligados a Cristo. As nossas orações também devem conter a intercessão da lembrança, da memória. A memória é uma bênção. A memória é um meio de Deus para nós olharmos para tudo que Deus fez, que está fazendo, e confiarmos na sua vitória final. Eu diria que a forma mais forte de nós mantermos a pessoalidade com os nossos irmãos é na oração. É na oração que nós demonstramos o nosso afeto. É isso que Paulo está dizendo. Ele está preso, ele está distante desses irmãos, mas ele diz: eu recordo de vós, eu oro por todos vocês. Paulo usou o poder da memória. Paulo usou o poder da lembrança, porque através da memória, da recordação, foi concedido a Paulo o poder de amenizar as dores severas da prisão. Não esqueça que o apóstolo Paulo é um ser humano, ele está sofrendo como qualquer outro ser humano, mas a injeção de Deus, a forma de ele continuar, é por isso que ele diz: irmãos, eu estou convosco, vamos lutar juntos pelo progresso do evangelho. Eu recordo de vós, sofrimento, tristeza, mas nós não devemos esquecer da mão soberana de Deus sobre as nossas vidas, porque todas as provações trazem alegria. Meus irmãos, tende por motivo passardes por várias tribulações,
ou provações, porque o resultado é bênção. Tiago capítulo 1, verso 2. E foi assim que Paulo sentiu em relação aos filipenses. Ele sentiu tristeza quando refletiu sobre os problemas desses irmãos. Capítulo 3, veja, lá no verso 18, quando ele está olhando para a igreja, os inimigos da cruz. E qual é a relação de Paulo? Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Ao mesmo tempo que Paulo se entristecia, Paulo lembrava de Deus, da operação de Deus na vida desses irmãos, e ele se alegrou. Ele estava alegre, mesmo que áreas dolorosas estivessem diante do seu pensamento. Deus está encarregado de todas as coisas. Eu dou graças a Deus por isso. E não é diferente, meus irmãos, em nossa vida. Diante da dor, da tribulação, de tantas outras coisas que vierem sobre nós, nós temos um princípio importante aqui nesse texto que nós podemos aprender. Não esqueça o poder da lembrança de Deus. Sabe o que é que nós devemos fazer com as lembranças que Deus coloca em nossa mente? Transformar tudo isso em orações sinceras a Deus, com aroma suave, agradável ao nosso Deus. Porque aqui, como eu comecei no início, aqui nós temos essa pessoalidade. Paulo, ele nos ensina a sairmos da mecanicidade da oração, entrarmos em um processo pessoal, clamarmos uns pelos outros, orarmos de maneira verdadeira, termos uma lista de oração por todos vós. Quem sabe ele estava se lembrando de Lídia, de repente ele se lembrava de Evódia, ele começava a clamar, ele começava a perceber coisas na igreja, ele começava, Senhor, cuida disso, Senhor, cuida daquilo, Senhor, move isso aqui, meu Deus, vai lá, meu Deus, faz isso, meu Deus, o Senhor é soberano. Tudo que recordo, não é somente a gente ter essa mecanicidade, Pai abençoa, mas ao mesmo tempo, Pai age. Pai cuida do coração. Pai, eu oro pelos meus irmãos de maneira calorosa, de maneira solene, de sentimentos de afeto. Eu acredito, meus irmãos, que muitas vezes, quando estamos orando, Deus traz recordações para nós. Deus traz pensamentos, memórias em nossa vida de oração. Sabe para quê? Para transformar a nossa vida. Para nós orarmos de maneira sincera diante dEle. Deus usa essas orações, as orações das memórias piedosas, para mudar o nosso coração. E também para Deus fazer a obra na vida daquela pessoa a qual nós amamos em Cristo. É nas orações que verdadeiramente colocamos os nossos sentimentos mais profundos. Se nós amamos ou não aquele irmão, aquela igreja, e assim sucessivamente. E Paulo nos demonstra isso nessas ações de graça. Uma oração de agradecimento e mais à frente, uma oração de intercessão. Lá no fundo, quando você ora por seu irmão, o que você sente? Lá no fundo, lembranças dolorosas, desesperanças, o que você sente em seu momento com Deus, quando você fecha a porta do seu quarto, porque nós não devemos fugir desse tipo de oração aqui. Devemos orar por nós, devemos orar por nossos familiares, mas devemos orar pela nossa igreja. Por pessoas que Deus coloca em nossas memórias. Eu tenho para mim que se a maior parte dos crentes, aqueles que estão divididos, orassem verdadeiramente uns pelos outros, muitas dificuldades seriam sanadas. O problema, meus irmãos, é que nós estamos distantes da oração. Mas é desse tipo de oração aqui. Não é a oração corriqueira que todos os dias você faz, Pai, eu te agradeço por este pão, Pai, eu te agradeço por este trabalho, mas é passar horas orando pela igreja, orando por as pessoas que Deus coloca em nosso lado,
orando por aquelas pessoas que não estão mais aqui, mas que Deus levou para outro lugar pela sua soberania, recordações que Deus tem feito diante de nós. Eu te agradeço por aquele dia, ó Deus, eu te agradeço por aquela palavra, ó Deus, eu te agradeço pelo teu direcionamento, Deus, eu te agradeço por todas as coisas. Abençoa aquele irmão, abençoa aquela irmã, abençoa aquela obra. É isso que Paulo está nos ensinando, estarmos unidos em oração, unidos em uma só alma, em um só afeto. Então essa é a primeira coisa, gratidão apesar dos conflitos. Segundo, esse poder da lembrança de Deus é algo que deve ser constante. Paulo afirma, fazendo sempre. Essa expressão implica numa resposta contínua. Sempre deve ser entendido aqui como algo regular, algo que faz parte da vida. É como se Paulo respirasse as suas orações e se lembrasse da igreja de Filipos. Era algo regular, não era algo passageiro. A lembrança dos filipenses fazia parte da sua vida de oração. Era algo frequente, era algo constante. Terceiro, essa lembrança tinha um foco. Súplicas por todos vós. O amor de Paulo pelos filipenses se expressa nessa intercessão genuína pelo bem-estar deles. Eu diria que Paulo era mais do que um guerreiro de oração, orações gerais, mas Paulo era um guerreiro pessoal de oração, porque ele orava frequentemente por essa igreja, ele tinha um foco, era contínuo, ele suplicava por cada membro desta congregação, as suas necessidades, ou as necessidades dessa igreja, eram colocados aos pés da cruz de Cristo. Temos aqui um foco de oração abrangente. Então veja que se nós colocarmos a vida de oração em prática, nós iremos passar mais tempo em oração do que tempo pensando em outras coisas. Porque se nós começarmos a pensar o nosso convívio, pessoas que nós temos, que nós gostamos, pessoas que Deus tem colocado entre nós, áreas que Deus precisa solucionar na nossa vida diante de todos, meus irmãos, nós estaremos em orações contínuas, meditando na lembrança do poder da memória que Deus tem colocado diante de nós, constante, tendo foco, mas também tendo alegria. Paulo afirma, com alegria. Então perceba que a oração de louvor de Paulo está intimamente relacionada à alegria. Na vida cristã, a ação de graças e a alegria andam juntas. Paulo ficou cheio de alegria ao refletir sobre muitas coisas boas que Deus estava fazendo entre eles, as suas recordações. Não é à toa que muitos chamam essa epístola da carta da alegria. Temos mais de 10 vezes a alegria, a palavra alegria aparecendo nessa carta. Paulo está escrevendo com um tom bastante alegre, emotivo, pessoal, nessas recordações. Portanto, nós aprendemos no poder da lembrança de Deus, todas essas coisas, gratidão apesar do conflito, seja grato. Ao mesmo tempo, constância, atrelado a foco, mas também a alegria. Porque Deus, Ele está com a sua igreja. Essa é a primeira verdade no verso 3 e verso 4 que nós temos o privilégio de aprender. A alegria da oração. E o verso 5, a alegria da participação. No verso 5 destaca-se outro distintivo nesta ação de graça, que é essa parceria, que o apóstolo Paulo vai nos falar aqui. Paulo fornece uma das razões porque ele está grato, mas também feliz, porque esta igreja o apoiou, o estava apoiando, era uma igreja parceira, colaboradora na missão de Deus. Desde o início, Paulo vai afirmar, desde o primeiro dia até agora. E como resultado de tudo isso, Paulo está feliz e alegre. Perceba o verso 5, quando ele vai afirmar pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
O que significa a palavra cooperação? A palavra cooperação é a famosa palavra grega koinonia, que já vimos em uma das EBDs, que essa comunhão, ela é uma comunhão versátil. Não é simplesmente uma comunhão uns com os outros, mas uma comunhão na participação no Evangelho, uma comunhão nas finanças, uma comunhão na unidade, uma comunhão na exortação. Tem várias coisas atreladas a essa comunhão. É versátil, ela é algo bastante abrangente nas Escrituras e principalmente no texto de Filipenses, o verso 5, o próprio Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tanto o Evangelho que eles receberam, como também essa cooperação. O verso 7, nós temos aqui também a palavra participantes da graça comigo. Veja, koinonia, comunhão, eles estavam ligados à comunhão da graça, essa graça que os alcançou. Capítulo 2, verso 1, a expressão comunhão do Espírito. Estamos também ligados a essa comunhão do Espírito. Capítulo 3, verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Koinonia no sofrimento, na tristeza. De estarmos com Cristo, e Cristo sofreu, nós também sofreremos, mas também seremos ressuscitados. Então veja, algo bastante versátil. Várias direções da comunhão tocam as nossas vidas, as áreas em qual nós convivemos. Capítulo 4, verso 14, nós temos mais uma vez a palavra aparecendo aqui. Todavia fizeste bem, associando-vos, é a tradução, coloca aqui, mas aqui é koinonia, comunhão. Vocês fizeram bem, vocês estão em comunhão com as minhas tribulações. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E lá no verso 15, nenhuma igreja se associou. Por isso que alguns colocam essa singularidade da igreja de Filipos, porque no Novo Testamento, parece, para alguns, é uma das, ou a única igreja que cooperou de maneira mais pessoal com as suas finanças. Por isso que o apóstolo vai dizer, essa comunhão comigo no tocante a dar e a receber. Sendo unicamente vós outros. Então a palavra aqui, cooperação, significa comunhão, koinonia. Essa palavra envolve essa variedade, como nós acabamos de falar agora há pouco. Esse interesse mútuo, essa relação de compartilhamento. Era uma palavra colocada naquele período também, onde as pessoas tinham essa comunhão do casamento, compartilhar bens. Paulo está utilizando essa palavra justamente uns aos outros, nesse compartilhamento, nas amizades, nas relações familiares, nas parcerias comerciais também era colocada essa palavra, e Paulo ele pega essa palavra e relaciona ao Evangelho de Cristo. É essa cooperação que nós temos, que aqui basicamente tem dois focos relacionados ao apóstolo Paulo, ao seu ministério: a amizade e a missão. Paulo fala no verso 7, no verso 8, sobre os afetos, a misericórdia entre eles, mas também na missão do Evangelho de Cristo Jesus. Então, no verso 5, nós encontramos um motivo específico, base da alegria de Paulo, é a parceria desses irmãos no Evangelho, uma comunhão profunda. A comunhão era dupla. Primeiro, esses irmãos faziam parte das finanças de Paulo. Capítulo 4, já vimos agora há pouco ele agradecendo esse dar e esse receber. Mas também, esses irmãos estavam ligados ao apóstolo Paulo nas boas novas de Jesus Cristo. Quando Paulo pregou o Evangelho, muitos receberam esse Evangelho. Desde aquele dia que ele pisou, quando ele estava orando, e algumas irmãs estavam lá, e Lídia se converteu, e todos foram para a sua casa. A congregação começa de maneira humilde, mas Paulo está lá pregando, e várias pessoas estão se convertendo ao Evangelho de Cristo. Desde o momento da conversão até o presente, quando ele está escrevendo, aqueles irmãos ainda estavam
perseverando. Eles não pararam, mas eles estavam continuando no Evangelho de Cristo Jesus. E a aplicação para as nossas vidas é que há uma relação vital do Evangelho dos apóstolos, do Evangelho que foi entregue a eles, que eles viram, que eles apalparam o verbo da vida, dos sinais, dos milagres, das maravilhas. Nós temos o privilégio de participarmos com esses irmãos. Porque o Evangelho não parou em Filipos. O Evangelho avançou. O Evangelho chegou em toda a Europa, em todo o Império Romano. O Evangelho chegou até os nossos dias. E nós temos essa participação. A obra de Cristo, ou o Evangelho de Jesus, é a única base verdadeira para o amor e a participação. E por isso, devemos crescer no Evangelho. Progredirmos no Evangelho de Cristo, porque estamos relacionados ao Evangelho terno do nosso querido e Salvador. Por fim, meus irmãos, nós somos cooperadores uns com os outros. Eu e você trabalhamos juntos com esses irmãos do passado, essa coinonia, esse Evangelho que chegou a nós, tanto nas finanças como também na propagação em todos os lugares. Dessa forma, cada um de nós está contribuindo para o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o privilégio. Não existe outro privilégio a saber este. O Evangelho lhe conquistou. O Evangelho está em seu coração. O Evangelho lhe diz: se arrependa dos seus pecados. O Evangelho lhe diz: se converta dos seus maus caminhos. E através disso, nós iremos progredir, avançar, continuar pregando esta tão grande mensagem que Deus outorgou para cada um de nós. Que Deus nos abençoe em conhecermos a alegria da oração, nessa relação mútua, mas também conhecendo a parceria do Evangelho de Cristo Jesus. Amém?